Você sabia que Romanos 12 te ensina a ter a verdadeira maturidade? Romanos 12 é um passo a passo para você alcançar a maturidade neste mundo. Vamos aqui fazer um estudo live surpresa às 10h18 da manhã. Vamos conversar aqui um pouquinho, né? Um tempinho que me sobrou, cá estou eu. Hoje o dia retornando aí de atividades 100%. E vamos fazer esse estudo para a gente entender de fato o que a Bíblia fala sobre maturidade, como que o cristão, o crente, consegue de fato ter essa maturidade. Porque a gente fala muito em autoconhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estuda autoconhecimento, pra gente não se considerar aí um semideus, né? Pra gente não se considerar um co-criador das coisas do universo. Igual quando eu falo muito de nova era pra vocês, essa questão do autoconhecimento pode te levar facilmente para terapias holísticas de nova era, fazendo com que você acredite que você é um co-criador de tudo e que se você quiser, você consegue, faz e acontece, e que essa maturidade que você tanto procura, ela tá às vezes na questão financeira, ela tá na questão psicológica, ela tá na questão espiritual. Mas o que será que a Bíblia tem a nos dizer sobre o assunto maturidade, sobre o assunto adquirir conhecimento? Qual é o passo a passo que a Bíblia nos dá para a conquista dessa maturidade? Então vamos lá, abra a Bíblia de vocês em Romanos 12, vamos falar aqui bem rapidinho e eu vou destrinchar para vocês esse texto de Romanos 12 e vamos aprender um pouquinho aí, tá? Eu tô usando a versão da Bíblia na comum, naquela que acho que é Almeida, mas eu vou também usar da mensagem porque é bem legal. Eu sempre me pergunto sobre essa questão de Bíblia. Para estudar, eu uso a Bíblia King James, tá? Com estudos Holman. Porém, eu uso Bíblia digital também, tá? Tudo eu uso, e aí eu uso várias versões. Aquela Bíblia digital você pode usar no aplicativo e cambiar, né? Trocar as versões para você comparar uma fala ou outra. Mas se você nunca leu a Bíblia e você quer entender o contexto geral, a Bíblia, a mensagem é muito boa porque ela fala na linguagem de hoje, tá? Eu tô para comprar uma Bíblia nova, que eu queria uma Bíblia que fosse mais focada nessa questão interpretativa da predestinação. Então assim que eu comprar, eu vou olhar e vou ver se ela realmente é boa e eu falo aqui para vocês, tá? Tem uma Bíblia que ela é a Bíblia mais, digamos, calvinista da coisa, que é a Bíblia de Genebra, mas eu achei uma melhor, que é com comentários reformados, né? Protestantes reformados. Então, quando eu olhar, eu vou também poder indicar para vocês. Então, vamos lá. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que legal. A gente falou hoje sobre razão e emoção aqui nos stories, né? Que eu respondi aquela caixinha para vocês. E aqui ele fala muito dessa questão de culto racional. O que seria esse culto racional? A gente vê muito as pessoas que vão na igreja, nos cultos, né, nos templos. Vai lá, você chora, você ouve aquela música, você se sente tocado. É ok fazer isso. Porém, quando você vai num culto só procurando isso, só procurando milagres, procurando revelações, você facilmente é enganado, porque a Bíblia fala o tempo inteiro no culto racional. E o culto racional é você ler a palavra, entender a palavra, ela confirmar no seu coração e você seguir a sua vida assim. Então não é uma coisa assim mística, que você vai sentir aquele negócio e que você vai ver um trem na sua frente, que depois você vai sonhar. Não que você não possa passar por uma experiência assim, mas o culto racional é o culto que Deus se agrada, né? Que é corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, entregar a sua vida, a sua alma. Você é uma alma vivente, você é corpo, alma e espírito. Quando você entrega tudo isso num culto racional, com noção do que você está fazendo, não é aquele negócio que eu estou sendo meio guiado com uma hipnose, nossa, fui levado até aqui. Não. Racional, você vai todos os dias entregar o seu corpo, alma e espírito para Deus. Corpo, alimentando-se bem, tendo suas atividades físicas, a sua alma nutrindo de coisas boas, a sua psique melhorando o seu amadurecimento, né, sendo uma pessoa melhor para você, para o próximo e para todas as pessoas que te cercam. E corpo, alma e espírito, elevando, tendo contato nas primeiras horas da manhã, para quem conseguir, é o ideal, com a palavra de Deus, com a sua oração diária ali, com a sua meditação, tá? O seu devocional. Continuando, Romanos 12, para quem chegou agora, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso?
Não se conforme com as coisas desse mundo, com a cultura desse mundo. Não fique aqui vivendo meio nessa hipnose, meio zumbizado, com as coisas que você tem nesse mundo. Você utiliza as coisas do mundo, mas você não se conforma com elas, com os enganos, com as mentiras. Você sabe que existe, acontece, tá ali o tempo inteiro, mas você não se conforma. Porém, o que acontece? Se você usa todas essas coisas erradas, que você vê que ali tem alguma coisa de errado que não tá certo ali, para você transformar a renovação do vosso entendimento. Então, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Você estuda, você avalia, você analisa aquele conhecimento, tá? E é transformado, renovando o seu entendimento. Ou seja, você aprendeu uma coisa, aí você vai lá, lê de novo, avalia de novo, vê se é aquilo ali, vê se tá certinho e vai tendo o seu entendimento renovado. Aquela pessoa com a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Não. Renova o seu entendimento. Volte em assuntos que até então para você era uma coisa validada. Até você ter 100% de razão e falar assim, não, é nisso que eu acredito mesmo, cara. Acho que eu não vou negociar esse aqui não, esse aqui tá certo. É isso aqui é verdade. Porque você volta e renova esse entendimento, tá? Para quê? Experimentei. Então, através disso, você faz o quê? Você experimenta qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Olha só, não é a vontade do homem, tá? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está vivendo pela vontade de Deus. O seu entendimento está acontecendo pela vontade de Deus. Você está sendo renovado porque é a vontade de Deus. Ou seja, ou você crê ou você não crê, porque é a vontade de Deus. Então, se for a vontade de Deus, você vai experimentar o entendimento, o conhecimento bom, agradável e perfeito. Porque Ele vai te conduzir nessa perfeição. Porque pela graça que me é dada. Não, você não conquistou. A graça foi dada, você não conquistou. Não existe meritocracia nisso. Não existe livre-arbítrio, tá? Isso é a Bíblia que tá falando, não é a Soelis. Diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não fica se achando aí o alecrim dourado, tá? Se coloca na tua posição de ser humano ali, se diminua se reduza na sua insignificância de ser humano e, ok, então não pense sobre você além, você não é o bam da história, porque você tem algum conhecimento, né? Então, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando você se considerar, você tem que ser o seu próprio moderador. Você tem que avaliar novamente a sua consciência. Você não pode achar que você tem a razão o tempo inteiro. Você não pode achar que você já aprendeu tudo que você tinha que aprender. Você tem sempre que pensar com moderação sobre você mesmo. Mas toma cuidado para você também não ser o seu próprio carrasco. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você fica se julgando tanto, moderando tanto, e você advoga em causa própria, mas te condenando o tempo inteiro. E também não é assim. Ninguém é tão mal e também nem tão bom. Então você tem que ser moderado quando você se julgar e praticar sempre o auto-perdão. Porque quando você olhar para o seu passado, para as coisas que você fez, você vai ter uma tendência a falar, cara, como eu fui idiota? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu tive essa escolha? Meu Deus! Então seja um pouco misericordioso com você mesmo, porque você não tinha o conhecimento antes que você tem agora. Subentende que você está numa evolução, uma renovação de entendimento, né? Como Romanos 12:2 diz pra gente, você tá nessa renovação. Então, normal, você vai olhar pro seu passado, você vai dar uma condenada aí, mas seja amável com você mesmo. Porque a gente, às vezes, tem essa tendência de julgar as pessoas, mas quando a gente vai julgar a gente mesmo, a gente ou julga demais e se colocar como, nossa, meu Deus do céu, eu sou infeliz, ou se julga de menos e se coloca como o alecrim dourado aí, maravilhosão. Então, use moderação, tá? Conforme a fé. Então, quanto mais fé você tiver, quanto mais esse sentimento de que você pertence a um povo selecionado, que Deus te ama, blá blá blá, você vai conseguir também exercer mais esse auto-perdão em você, certo? 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, cada um tem uma função. O propósito, todo mundo tem seu propósito, certo? O propósito bíblico ali, o propósito em levar a palavra. Porém, cada um age de uma forma. Não é porque eu falo aqui na internet que você tem que fazer o mesmo. Né? Não é porque o outro tem o dom da oração que eu tenho que sair orando também para todo mundo. Não é porque o outro canta que eu tenho que cantar. Então, na verdade, cada um tem uma função nessa disseminação do evangelho.
E essa função tem a ver com o fato de nós sermos membros, mas cada um tem uma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então todos nós somos muitos, cada um do seu jeitinho, com a sua característica específica, que Deus fez assim, mas individual. Acho que é o gato que tá subindo nas coisas. É o gato, sempre é o gato, né? É melhor a gente achar que é o gato. Começou a live, já começa a bater porta, as coisas começam a cair lá na cozinha, é incrível. E nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que profundo. Nós, que somos muitos, tá? Não são todos, são muitos. Somos um só corpo. Então, em Cristo ali é a cabeça, todo mundo tá aqui conectado, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, é como se a gente tivesse uma responsabilidade espiritual e afetiva uns com os outros. É uma conexão assim, à distância de mente, de alma, de espírito, porque estamos todos conectados na árvore, né? No Messias ali, certo? De modo que, tendo diferentes dons, vamos lá. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Olha que interessante. Ele descreve que cada um tem uma função na levada do evangelho, né? Nessa questão de conduzir o trabalho, o propósito divino, cada um tem um dom. Só que esse dom não é você que está conquistando, tá? Não é você que tá, eu sou muito bom, porque daí eu estudo, eu avalio, eu sou muito bom, eu tenho muitos talentos e tal. Não, segundo a graça que nos é dada. Então isso tudo é dado. Se eu tô falando aqui é porque Deus está me dando a capacidade de falar aqui. Se o outro tá aqui, ó, se é ministério, que seja ministrar. Se é profecia, que seja dada a medida pela sua fé. Se é ensinar, faz com dedicação. Tudo isso são dons. Se eu tenho capacidade de falar fácil aqui pra vocês, não é uma coisa minha. Deus me deu isso aí por algum motivo que Ele quer que eu use na obra dele. Tá? O que exorta, use esse dom em exortar. Tem que saber exortar alguém. Exortar é quando você tá... como se você estivesse, digamos, apontando um pecado, mas não necessariamente assim, tipo... mas assim, é quando você tá clarificando um pecado, a vontade de Deus ali naquela pessoa. Então chegar, chamar pra conversar, falar, olha, irmão, eu acho que poderia ser melhor assim, talvez isso que você tá fazendo, dá uma considerada. Então essa pessoa que exorta, ela tem esse dom de exortar. Não é todo mundo que vai exortar, tem gente que não tem sensibilidade nenhuma, tem gente que não tem empatia nenhuma pra exortar. Essa pessoa vai falar com você com ignorância, com estupidez, vai ser um fariseu, vai ser farisaico com você. Então essa pessoa não pode exortar, porque ela não recebeu esse dom. Então não é pra poder todo mundo fazer tudo igual, tá? Cada um tem uma função. O que dedica, o que reparte, olha que interessante. O que reparte, faça com liberalidade. Olha que interessante, isso aqui é muito importante. Nem todo mundo vai ajudar as pessoas com dinheiro. Então dízimo, oferta, essas coisas que são praticadas como padrão, não existe padrão, tá? Quem ajudar, vai ajudar com a liberalidade. Ou seja, quem tiver muito, quem Deus dê muito, tiver abençoado demais, se a pessoa sentir no coração de dar o dinheiro para todo mundo, dê, seja liberal. Porque Deus já te abençoou primeiro, tá? Não existe uma sistematização para isso. Deus vai tocar no seu coração, vai pôr as pessoas que precisam e você vai estar igual aplicativo, né? O que é o Uber? O Uber é pessoas que precisam de carro, pessoas que têm carro. Pronto. O que é o Airbnb? Pessoas que precisam de uma acomodação, pessoas que têm uma acomodação. O que é a oferta bíblica? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que precisam de dinheiro. Então Deus vai conectar essas coisas como se ele fosse o site, o aplicativo que fizesse essa conexão. Essa pessoa está precisando, essa aqui eu já abençoei, quero tocar no coração dessa para que essa dê pra essa. Pronto, não tem livre-arbítrio. Nem no dinheiro que você vai dar para os outros tem livre-arbítrio, gente. Quando Deus dá o dinheiro para você e ele toca no teu coração para tudo alto, você está doando. Tu é a resposta de oração para alguém. Tu é a resposta de oração de alguém. Isso é muito profundo. Em todos os setores. Tu pensa que não é ninguém. Tu pensa que tu não é visto. Tu pensa que... Mas alguém está orando para encontrar você. Alguém está orando pela caixa de leite que tu vai entregar. Alguém está orando pelo filho que é você que vai dar. E tu não tem noção que toda essa conexão, toda essa engrenagem é feita por Deus, é a predestinação, tá? Então, quem repartir vai ser com liberalidade. Porque se tu for mão de vaca, tu não é o dom de repartir. E
Sinto dizer, mas se for mão de vaca, geralmente poucas bênçãos tu vai receber financeiras, porque quando Deus dá uma coisa, Ele te dá o dom de abençoar outras pessoas. Então, se tu é mão de vaca, tu vai ficar sempre na escassez, tá? Porque as pessoas que recebem muito, elas têm uma liberalidade maior, porque Deus está garantindo que isso aconteça. O que preside, faça com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Então, a pessoa que é misericordiosa, ela não tem que ficar se lamentando pelos problemas das pessoas. Ela tem que ser misericordiosa com alegria. Tudo que você faz é com alegria. Olha o 9. Que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se conecte com o bem. Pense sobre coisas boas. Não finja amor. Não finja misericórdia. Seja uma pessoa genuína nos seus atos. Se tu não ama, tudo bem. Não ama? Tá, mas não fica fingindo que ama. Se tu não gosta, tudo bem. Se afasta. Não precisa ficar forçando uma situação que não existe. Se tu não quer ser amigo de alguém, talvez a energia não bateu, a vibe ali tá diferente, a pessoa tá com os demônios no couro lá, tu já sentiu um negócio, o negócio não bateu ali, sentiu um trem ruim daquela pessoa. Não é pra ser. Let it go. O que tiver que ser, vai ser. No tempo certo. Isso é predestinação. Todas as coisas que você tem são necessárias para você naquele momento. E todas as coisas que você não tem são necessárias para você não ter naquele momento. Porque talvez se Deus tivesse dado aquilo que você pede, você não estaria do lado dele hoje. Ou, quando Deus te der algo que você pede, é para você se afastar mesmo. Por quê? Porque esse é o seu destino. Mas é para sempre? Eu não sei, já morreu? Até você morrer, minha filha, muita água vai rolar na sua vida. Então seja grato todos os dias por tudo que Deus te dá e o que Ele não te dá. Seja grato também por aquilo que Deus tira da tua vida. Porque tudo que Ele tira tem um propósito de te tirar. Você precisa aprender alguma coisa com isso. Todo padrão de problema, grava isso. Todo padrão de problema que se repete na sua vida é porque você ainda não aprendeu com aquela questão. Porque toda vez que fica indo e vindo a mesma coisa na sua vida, com contextos diferentes, pessoas diferentes, mas o mesmo padrão se repetindo, tu não aprendeu ainda com aquela situação, então ela vai continuar vindo. Você só para de sofrer uma questão específica quando você toma consciência daquilo, quando você aprende com aquela situação, e aí, let it go. E aí vem o novo. É um novo ciclo, tá? 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor de mãe. Aquele amor assim, aquele amor bonito. Não é aquele amor sexual, não é aquele amor carnal. É amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Tem que ter esperança, gente. O que é um homem sem esperança? Acabou a vida já. Se não tiver esperança de tempos melhores, de dias melhores, não que o mundo vá ficar melhor. A gente sabe que o mundo acaba com o apocalipse, tudo acabando, destruindo tudo, e é isso aí. A gente sabe que é assim. Mas peraí, tu tem uma vida pra viver, então tenha esperança. Tu não sabe se tá no apocalipse ainda. Tu não sabe o apocalipse chegar pra você amanhã. Se você atravessar a rua e morrer, acabou. Já chegou no apocalipse tua vida. Então você não sabe quantos dias você tem mais. Se já mandar uma mensagem pra mim, eu compartilho algumas rotinas minhas aqui, para que vocês vejam que é possível ser feliz, viver, apesar dos pesares, né? A gente não vive a vida que a gente desejou em muitos momentos. Que bom, como eu disse, que Deus frustrou os meus planos, porque daí Ele me deu coisas muito diferentes, muito melhores, que eu nunca imaginei viver. Mas claro que tem os pesares no meio desse processo que Deus está fazendo na nossa vida. E aí teve uma moça que escreveu assim pra mim: nossa, Sueli, isso daí que você posta, que você sai com seus meninos, que você passeia, você faz tudo sozinho e tal. E você tá vivendo, eles estão felizes, a gente vê o sorriso. É um tapa na minha cara, que eu tenho um filho, fico reclamando, eu não saio de casa, fico esperando meu marido, e fico aqui. Nossa, eu vou começar a sair a partir de amanhã, porque eles precisam viver. E aí eu disse pra ela, você não sabe quanto tempo te resta, então viva todos os dias. Agradecendo a idade, a vida, as possibilidades que Deus está te dando. Dentro das suas possibilidades, faça o seu melhor. A sua filha vai agradecer no futuro por ter tido uma infância em que você se importou. E você vai agradecer a sua filha por ter te conduzido para momentos que você nem se importaria. Ou seja, é ganha-ganha, sabe? A tua filha ganha porque você está saindo, você está mostrando, você está desenvolvendo habilidades nessa criança. E você também ganha. Por que você ganha? Porque você está sendo impulsionado a sua própria vida por fazer o outro feliz. Você quer coisa mais genuína que isso? Então, é isso.
Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Tem que ter esperança de dias melhores. Ainda que tudo acabe, tudo se destrói, não tem trabalho, perdeu emprego, o marido, ixi, é só problema. Você vai pegar e vai fazer uma limonada com os limões que a vida te der e let it go. E acabou. Ah, mas porque o outro tem uma família feliz. Não importa. Qual é a realidade que Deus está te dando? Faz o seu melhor com essa realidade. Faz suas possibilidades. E anseie por coisas melhores. Trabalhe para melhorar a condição. Sede pacientes na tribulação. É o que eu tô falando aí, ó. Tem que ser paciente no momento em que as coisas estão tudo cagado. Você chegar e falar assim, tá bom, beleza, tô entendendo o que tá dando um problema, vamos administrar, mas eu vou ter paciência porque é só uma fase. Repete aquele mantra, é só uma fase. Depois o negócio vai dar uma consertada. Não existe nada ruim que não possa piorar e nada melhor que não possa melhorar. É tudo, é tanto para um lado quanto para o outro a história. Não foca no pessimismo. Tira algo bom de todas as situações, todas as circunstâncias que lhe acontecem. Esse é o pensamento positivo, esse é o pensamento otimista. É isso que a Bíblia está dizendo quando diz que as suas palavras têm poder. Ela tem poder para transformar e elevar o seu espírito nas melhores frequências. E assim, automaticamente, a sua vida vai melhorando, porque você vê novas possibilidades, tá? Perseverar na oração. Então, primeiro você tem que ter alegria na esperança, depois você vai ser paciente quando vier a tribulação, porque Deus vai botar a tribulação na tua vida, e perseverar na oração. Então, a tribulação te conduz à oração, a tribulação te conduz para perto de Deus, porque você fica muito desvaneada aí na vida. Se só tivesse bênção na tua vida, você sentiria que tá faltando alguma coisa. O homem, ele é meio dependente de problema. Sabe aquelas pessoas que ficam caçando problema? Tá tudo bem na vida dela, a pessoa fica, daqui a pouco vai dar um problema, porque eu sei, a vida é isso aí. É normal, a pessoa tem vício em problema. O ser humano é viciado em problema. O ser humano é viciado em BO, entendeu? Então, automaticamente, a gente tem que desfocar disso, porque senão, automaticamente, tu vai pro problema. Tua mente, ela te conduz para o problema. Comunicai com os santos na sua necessidade, seguir a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu sei que, para alguns temperamentos, colérico e sanguíneo, na hora que acontece uma coisa, a gente fica muito estressado. A gente odeia a justiça. Então, a gente chega lá e já quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente já quer defender as causas, mas dá uma relaxada. Dá uma respirada de 5 minutos. Tenta se expressar da melhor forma, tá? Tenta não amaldiçoar as pessoas que te perseguem. Tenta falar palavras de bênção. Tenta entender. Tenta se colocar no outro lugar da outra pessoa, tá? Eu sei que tem muitos assuntos, muitas coisas que incomodam. Eu tenho várias que me incomodam profundamente. E eu tento todos os dias respirar pra não, falar umas verdades. Eu tenho muita dificuldade de falar verdade. Porque assim, na verdade, esse canal quer pra falar verdade. Todo mundo quer falar, mas ninguém tem coragem. A Sueli vai lá e dar a cara a tapa. Então, de vez em quando, eles veem rios meus falando coisas que todo mundo queria falar, mas não é ideal, né? Então, a Sueli faz esse trabalhinho aí. Alguém tem que fazer um trabalho sujo. Mas, na vida particular, na sua vida aí, tenta ser a melhor pessoa que você pode ser. Dá uma engolida aí nos estresses, entendeu? Dá uma esvaneada aí. Tenta, desfocar disso daí, pra você não ficar amaldiçoando as pessoas que te perseguem, principalmente se você for temperamento quente, tá bom? É claro que o melancólico e o fleumático são temperamentos frios, não é que eles não estão amaldiçoando, mas eles estão amaldiçoando pra dentro. Eles sorriem pra você e te amaldiçoa sorrindo. É difícil também, né? Agora, o colérico e o sanguíneo, ele amaldiçoa mesmo, falando, botando dedo na cara e tudo. Então, todo mundo amaldiçoa todo mundo, é só diferente as formas de maldição, então não faça isso. Tenta lidar com aquele temperamento ali, ter um domínio próprio para você se conter, para não pecar. Irai-vos, mas não pequeis, certo? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Então, alegrai-vos com os que se alegram. Ou seja, alguém vem te fazer uma notícia boa, tua vida tá uma merda, mas não importa, não joga o balde, joga frio. A pessoa vem te contar uma coisa, sabe o que é? Eu tô pensando em fazer um novo projeto e tal. Aí você tá lá, todo lascado, sua vida não anda. Aí a tua tendência é falar coisa negativa, né? Ah, tá, legal, mas você vê aí, porque esse mercado diz que não é muito bom. Não tem nada de bom pra falar? Não fala. Se alguém vem compartilhar com você uma coisa positiva, uma ideia, você não sabe do futuro dessa pessoa. Você vai fazer o quê? Que legal. Ó, pode dar muito certo, né? É assim. Alegrai-vos com o que se alegra, a pessoa tá alegre. Agora, chorar é com os que choram. Alguém vem falar pra você, tô com uma doença, tô mal, aconteceu isso e tudo. Não fica falando pra pessoa, ai, mas fica calma, é normal essas coisas. Não, a pessoa não quer ouvir isso, ela quer que você chore com ela. Tá? Ó, colérico, presta atenção. As pessoas não querem solução pros problemas, nem todo mundo quer solução. Então dá uma segurada nessa solução que tu dá. Entendeu? Sentiu vontade, deixa eu correr, alguém tá reclamando aqui, deixa eu correr dar uma solução. Não, dá uma segurada.
Nem todo mundo quer solução pra vida. As pessoas querem só ser ouvidas. Você quer chorar com a pessoa. A pessoa vai vir te contar uma coisa triste, tá chorando, tu dá um ombro e chora e fala, eu sei, difícil, já passei por isso, meu Deus do céu. Só Deus na nossa vida, né? Chora com os que choram, tá bom? A não ser que a pessoa te peça uma solução. Então, se ela pedir uma solução, tu dá. Porque tu tem essa facilidade. Melhor pessoa pra ouvir e chorar com você é um sanguíneo. Você tem um amigo sanguíneo? Todo mundo tem que ter um amigo sanguíneo. Quando tu tiver um problema, vai pro sanguíneo, porque ele tem capacidade psicológica pra administrar os problemas, entendeu? Ele tem capacidade psicológica pra xingar e pra te defender ainda na causa. Melhor coisa. E também o fleumático. Você quer um bom ouvinte? Tenha um amigo fleumático, porque qualquer coisa que você precisar conversar, ele vai ouvir e falar, ele vai te ouvir, a pessoa melhor pra te ouvir. Se for um marido fleumático, então, minha filha, você tá em meio caminho andado. Se for um fleumático amadurecido, o cara vai saber a posição dele, ele vai te escutar, vai ser a melhor pessoa que você pode ter, tá? Agora, sede unânimes entre vós. Não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, não pense que você sabe de tudo, como a gente vem falando. Isso é maturidade, tá? Acomodai-vos às coisas humildes. Fique em paz com a tua vida, tá? Não ambicieis coisas altas. O que ele quer dizer aqui? Tu não pode pensar em nada alto. Você tem que ficar ali na mesmice, no pensamento de escassez. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo pra, você pega todo o contexto, sedes unânimes entre vós, ou seja, você tem que ter concordância. Não é pra, se um quer olhar para um lado, outro quer olhar para o outro, o casamento, os amizades, não adianta. Se vocês não estiverem vibrando na mesma frequência, se vocês não forem unânimes entre vós ali, não dá certo, cada um vai para um lado. Se vocês não ambicieis coisas altas, se vocês ficarem só pensando, porque assim, às vezes tem um casal, e aí um tem um pensamento mais de ficar de boa, na simplicidade e tal, e o outro só quer coisas altas, cada um vai para um lado. Entendeu? Então você tem que ambiciar coisas que estão na sua realidade, né? Uma coisa que você vai avaliar racionalmente a tua vida e vai ambiciar. Eu posso ter isso aqui, eu posso conquistar isso aqui. Faz assim, tá? Mas você tem que se acomodar. Então, ou seja, se você tiver uma vida humilde, você pode querer coisas, mas você tem que entender que tá feliz ali daquele jeito. Se Deus te der, bem. Se Ele não te der, amém, tá tudo bem. É isso que tá querendo dizer esse texto, tá? Então não sejais sábios em vós mesmos, achando que vocês podem, fazem e acontecem. É essa questão aí que a nova era erra. Por quê? Porque eles querem dizer que você é co-criador, que você pode fazer tudo o que você quiser, que você sabe das coisas, que você estudou, você aprendeu, você vai colocar em prática, você cocria. Não é isso. Não sejais sábios em vós mesmos, ou seja, não bota a tua confiança toda em você, na tua conhecimento, na sabedoria, tá? Não é assim que funciona. E aí, o 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, foca no que é positivo nas pessoas. Tá todo mundo cheio de problemas, tá todo mundo cheio de coisas para poder amadurecer. Então, foca nas coisas positivas que você pode adquirir de cada relacionamento que entra na sua vida e que sai. Então, se for possível, quando estiver entre vós, olha que interessante esse texto. Se for possível, tá? Quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, olha, eu sei que eu vou pedir uma coisa pra vocês que é muito difícil. Então, se for possível, just in case, se caso, né, se não estiver fazendo nada da vida, tenta ter paz aí. Por quê? Porque a pior coisa, a coisa mais difícil pro homem é ter paz, tá? Porque o homem, ele é atormentado o tempo inteiro por demônios. É a batalha espiritual. Então, é a coisa mais difícil. E é o que mais algumas pessoas anseiam. Por exemplo, pra mim, se eu for dizer assim, o que mais você tem ânsia pela vida? É paz. Tudo aquilo que eu mais quero é paz. E tudo aquilo que eu menos tenho é paz. Brincadeira. Tenho paz em muitos momentos, mas é só uma piada. Mas quando a gente quer a paz, a gente tende a ter mais. Porém, o mundo é de guerra. Então, automaticamente, os seus relacionamentos, eles não vão ter a paz que você procura se você não entender que a fonte é espiritual, tá? Se levar sua vida carnal, só de autoconhecimento, só de focado no eu, não vai ter a paz que excede o entendimento. Essa paz só vem de Deus. Então, olha o 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei do Senhor. Ou seja, Deus é vingativo. Deus vai fazer a vingança, não é você, tá? É isso aí mesmo, engole isso aí, tá? Acabou. Você não tem que fazer vingança. Deus é que vai te recompensar. Não é neste mundo que as coisas vão ser justas. Por mais que você queira justiça, lutar, militar por causa, fazer N coisas, porque você acha certo, não é pra você vingar a vós mesmos, tá? Você tem que colocar a vingança para o Senhor.
Minha é a vingança, eu te recompensarei. Então é nele, é por ele, tudo por ele, para ele. 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, esse aqui, para fechar com chave de ouro, é um dos mais difíceis. Veja bem, se coloca nessa situação. Se teu inimigo tiver fome, pensa num inimigo teu. Vai, vamos lá, exercício. Mentaliza alguém que tu fala assim, cara, essa pessoa só me sacaneou. Cara, essa pessoa, nossa, se eu encontrar ela na rua, atravessa a rua, só de pensar no nome dessa pessoa já fico com calor, já me dá uns vermelhão aqui. Pensa nisso, essa pessoa. Se um dia ela bater na tua porta e falar, cara, eu tô com fome. Sabe o que a Bíblia fala? Pra tu dar de comer. Se tiver sede, pra tu dar de beber. Aquela pessoa inimigo que te sacaneou, que te esculachou. Meu, pensa num serial killer, sei lá, pensa na pessoa que mais fez mal pra você na sua vida. Se ela bater na tua porta e falar, eu tô com fome, você tem que dar de comer. Se ela falar, eu tô com sede, você tem que dar de beber. Por quê? Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Tá aí. Tá aí uma das características, das funções, das atividades mais difíceis para o ser humano. É simples, mas quase ninguém faz. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foca nessa frase para tua semana. Não deixa o mal te vencer, mas vence o mal vibrando positivo, vibrando o bem. Tudo aquilo que te fizerem de mal, você absorve aquilo, joga no seu coração e transforma aquilo em bênção, em bondade. Toda situação ruim que vier para tua vida, você olha e fala, por que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso amadurecer? Aonde eu preciso melhorar? E transforma essa cagada em bênção para alguém. Se teu inimigo bater na sua porta, trata ele com bondade. Esse é o evangelho verdadeiro, difícil, mas totalmente possível para aqueles que focam a sua vida com olhos espirituais, tá? Ó, beijo, vou para a próxima consultoria. Manda essa live para alguém, talvez é a mensagem que a pessoa precisa receber hoje. Tchau.